Shalom. A gente se aproxima nos próximos dias da data de Tisha B'Av, o 9 de Av, que é o dia onde o templo foi destruído. E nessa data a gente se entristece, a gente sente a dor de não ter o templo hoje em dia e a gente tenta sentir um pouco a falta que ele faz pra gente. Então é um tempo de reflexão, de percepção de que a nossa vida hoje em dia não é como deveria ser caso o templo tivesse de pé e funcionando. A dificuldade que a gente tem de sentir a falta do templo, ela vem do fato que a gente nunca vivenciou nenhuma vida, nenhum tipo de vida com o templo. E nem a gente vivenciou, nem nosso pai, nem nosso avô. São coisas de milênios atrás. Para a gente é uma coisa distante. E a gente não sente falta de uma coisa que a gente não conheceu. Né? É uma coisa que a gente não consegue muito perceber. Porque a gente não viveu essa realidade. Então, o trabalho de Tisha B'Av é você tentar entender um pouco o que falta pra gente. Mesmo que a gente ainda não tenha vivenciado isso, mas a gente entender que falta pra gente. E que a vida hoje, que a gente chama de vida, ela não é como deveria ser. Faltam coisas no mundo. Né? O templo, ele era a fonte de toda a vida no mundo. O Beit HaMikdash. O Midrash conta, por exemplo, que se alguém pegasse uma madeira e fincasse no chão no templo, uma madeira velha, um pau, um pedaço de madeira, uma vassoura, e fincasse no chão, então essa madeira ia florescer numa árvore, e essas árvores ia dar frutos. O Midrash conta pra gente isso, vários milagres que aconteciam lá. Também outra coisa que acontecia lá, se você tinha um quadro, uma árvore, essa árvore do quadro, pintada, né? Pintada no quadro, nasciam frutos de verdade dessa árvore. O templo era um lugar que ele criava vida. Até uma madeira inerte, um quadro que é tinta, nada mais, criavam vida e davam frutos. Agora vocês imaginem o coração de um judeu que entrava lá no templo, a vida que era criada lá dentro, a conexão com a Shema, mudava completamente todos os sentimentos dele, toda a percepção dele do mundo, a tal ponto que Gaon de Vilna, um dos maiores sábios do povo judeu do século XVIII, ele falou que ele não consegue nem entender o que era um judeu simples da época do templo. Porque vivenciar esse lugar que criava essa vida dentro da pessoa era uma situação que ele não conseguia entender isso, era fora da realidade dele. Né? Mas o templo tinha essa capacidade. Inclusive, nossos sábios contam que até as frutas, a comida, não tem hoje o gosto que deveria ter. Na época do templo, a comida tinha um gosto mais real, mais forte, mais vivo. Porque uma vez que você tirou o templo, falta vida para o mundo. Até na própria comida falta vida. No mundo em si falta vida. Isso sem falar, obviamente, na parte espiritual, no estudo da Torá, na reza, na tefilá. Né? Essas partes estão muito longe do que deveriam ser. Então, quando a gente fica de luto por não ter o templo, a gente fica de luto por toda essa vida que a gente poderia ter e que a gente infelizmente não tem. Mas se Deus quiser vai voltar a ter em breve. Tem uma história que eu ouvi que tinha um Rebbe Hassídico que ele chegou em Israel e a Hassidut, depois do Holocausto, se instalou em Natânia, em Israel. E ele percebeu que eram poucos Hassidim, não eram tantos, né? Depois muitos foram mortos no Holocausto. E aí ele percebeu que tinha um que não estava vindo. E aí ele viu que não veio uma semana, não veio na outra, mandou chamar ele. E aí esse Hassid, esse membro lá dessa comunidade veio. E o Rebbe perguntou para ele, o que aconteceu, por que você não está vindo? Ele falou, olha Rebbe, para mim é muito difícil. Eu perdi minha esposa no Holocausto, eu perdi meus filhos, estou sozinho. E eu não tenho mais vida. Para mim não tem sentido vir aqui. E aí o Rebbe pegou e falou para ele uma coisa impressionante. Falou para ele assim, olha, eu também perdi minha esposa, também perdi meus filhos no Holocausto. E eu sofro muito com isso também. Vem você aqui, e aí você chora no meu ombro, eu choro no seu ombro, cada um chora no ombro do outro. E aí realmente esse Hassid, esse homem fez isso, e voltou a frequentar, e voltou a ser atuante na comunidade dele. Ou seja, que essas pessoas que passaram pelo Holocausto, eles perderam totalmente o gosto da vida, o mundo deles desabou. Né? A comunidade que eles conheciam, a língua, a cultura, as comidas, tudo apareceu, os familiares,
os filhos, perderam tudo. Só que sempre dá para começar de novo. Achamos sempre da oportunidade da pessoa, mesmo perdendo tudo, começar outra vez e tentar de novo e buscar a vida de novo. Então, o que a gente precisa entender em relação ao templo é que nossa vida hoje, ela não é vida comparada com o que poderia ser caso o templo estivesse de pé e funcionando. Então, mas Hashem, a gente espera que esse seja o último Tisha B'Av de tristeza e que já o templo seja reconstruído Bekarov e que a nossa vida volte a ser vida, uma vida real, Bezrat Hashem.